Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre tabela e quadro. O que são cada um, quando utilizar. Então, nós vamos falar de trabalhos acadêmicos em geral, projeto de pesquisa, relatório. Quando devemos usar a tabela ou o quadro? Nos trabalhos acadêmicos, a tabela, o quadro e outros tipos de ilustrações podem ser usados para resumir aspectos fundamentais do texto, destacar do texto elementos-chave para sua compreensão e apresentar os dados coletados em uma pesquisa. Fiz questão de colocar essas 3 frases aqui porque quando a gente pensa em tabela, por exemplo, vem logo na nossa mente os resultados de pesquisa, né? E o quadro, onde é que se encaixa nisso? A tabela ela serve também para apresentar os dados coletados de uma pesquisa, mas eventualmente ela também pode aparecer para resumir os aspectos fundamentais de um texto, se eles forem com determinadas características que a gente vai ver já já. Mas isso é mais raro. Realmente, a tabela ela aparece mais para apresentar os dados coletados de uma pesquisa. Já o quadro, ele é muito mais amplo, ele abrange todos esses 3 aspectos aqui. Resumo de dados fundamentais, destaque de alguma coisa interessante e apresentar os dados coletados. Onde a tabela e o quadro podem aparecer? Bom, nos trabalhos acadêmicos, a tabela e o quadro podem aparecer nas seguintes situações. Em quase todo o trabalho. No referencial teórico, no referencial metodológico, nos resultados e na discussão, embora esses elementos aqui, tabela e quadro, sejam mais frequentes no referencial teórico e nos resultados. Então, como a gente já tinha falado, a tabela é muito utilizada na apresentação de resultados. No entanto, se a sua pesquisa ela for qualitativa, não for quantitativa, você pode apresentar muito bem o resultado da sua pesquisa em quadro. E no referencial teórico também pode aparecer quadros sem problema nenhum e eventualmente até tabelas. Esses elementos eles vão aparecer nessas 4 situações, principalmente nessa primeira e nessa terceira, no referencial teórico e nos resultados, principalmente, tá? No que nós estamos nos baseando, né, para conversar sobre tabela e quadro? Na ABNT. A ABNT, ela especifica, através desse Comitê 014, que é sobre informação e documentação, as diretrizes para uso de tabelas, dentre outras coisas, né, para uso de tabelas e de ilustrações e trabalhos acadêmicos. Essas normas brasileiras, NBR significa normas brasileiras, são as normas nas quais nós estamos nos baseando aqui para falar hoje sobre tabela e quadro. A norma sobre projeto de pesquisa, sobre trabalhos acadêmicos, sobre relatório e sobre artigo científico. Essas normas todas, em algum momento, elas vão falar sobre tabela e quadro. Vamos ver algo sobre tabela. Principais características da tabela. O que é tabela? Primeiro, né? É uma forma não discursiva de apresentar informações. Veja bem, não discursiva. Função: destaque para dados cuja informação central seja de natureza numérica. Então, a tabela pode até apresentar dados de natureza verbal, mas o destaque é dado para dados cuja informação central seja de natureza numérica, e esses dados são apresentados de forma não discursiva. Quadro. Principais características do quadro. O quadro é uma forma discursiva de apresentar informações. Texto. Função: destaque para dados cuja informação central sejam de natureza verbal. É exatamente o contrário da tabela. No quadro, você pode até encontrar informações numéricas, mas o destaque é dado para informações verbais, textuais. Em texto. Características de ambos, tabela e quadro. Ambos são elementos opcionais. A ABNT diz assim, você pode colocar ou não no seu trabalho. Você é quem decide com o seu orientador a necessidade ou não de colocar uma tabela ou um quadro no seu trabalho. Se não colocar, você vai ter que apresentar aquela informação discursiva ou não discursiva em forma de dissertação, em forma dissertativa, em texto. Qual é o eventual problema disso? Pode ser que seu texto fique muito longo, fique cansativo de ser lido. E aí é que entra em cena a expertise do seu orientador. O orientador vai analisar o seu texto e dizer, pega essa informação aqui, resume e coloca num quadro. Pega esses dados aqui e destaca e coloca numa tabela
Então, depende da análise que você vai fazer do seu trabalho em conjunto com a expertise já do seu orientador, para saber em que momento usar cada elemento. Tanto a tabela como o quadro devem ser elaborados de acordo com a ordem em que se apresentam no texto. Então, você começa a falar sobre algumas informações que você deseja mais tarde colocar em tabela ou quadro. Então, você menciona isso, menciona a tabela na qual eu vou encontrar aquela informação, a tabela ou quadro, e você já mostra aquela tabela ou quadro em seguida ao texto, ou após ou antes. Normalmente se coloca após o texto. Então, você coloca a informação do texto, menciona a tabela, olha, conforme podemos visualizar na tabela 2. Aí, já em seguida, coloca essa tabela 2. Aí, continua o texto. Mais outras informações, conforme visualizado na tabela 4. Aí, mostra a tabela 4. A mesma coisa vai ser feita com o quadro. Tais características estão resumidas no quadro 1. Aí mostra o quadro 1 logo em seguida. E conforme essa ordem de apresentação no texto, tanto faz da tabela ou do quadro, você vai montar aquela famosa lista que vem lá nas páginas pré-textuais. A lista de tabelas ou lista de quadros, tá bom? Olha essa dica aqui para montar sua lista de tabelas ou lista de quadros. Cada item deve ser designado pelo seu nome, ou seja, tabela ou quadro, seguido de travessão, título dessa tabela ou quadro e respectivo número da página. Isso na lista, tá? Vamos ver exemplos. Exemplo de tabela. Olha aqui esse exemplo. Essa tabela foi dado o nome de tabela 5, porque certamente foi a quinta tabela que apareceu no texto. Aí depois dessa numeração que é dada à tabela, é colocado o travessão e o nome da tabela, de acordo com o seu trabalho, tá? Depois da nomenclatura da tabela, você coloca a tabela em si e a fonte, logo abaixo dela. Nunca esqueça de colocar a fonte de onde você tirou esses dados que compõem a sua tabela. Observe que a tabela, ela só tem limite superior, inferior e no cabeçalho, né? O cabeçalho, ele pode conter os limites internos, né, da tabela, seria das colunas, né? Mas ela não tem limite, a tabela direito, e do lado esquerdo. Não tem também as linhas internas horizontais e verticais no miolo da tabela. Observem a principal característica que a gente falou da tabela. A informação de destaque aqui é a informação numérica. Por mais que você observe informação textual aqui, mas a informação que está querendo ser passada pelo autor do trabalho é a informação numérica. Então, isso aqui é uma tabela. Toda vez que você for construir um elemento desse, você tem dúvida, meu Deus, é tabela ou é quadro? Qual é a principal informação que você está querendo passar? É uma informação numérica ou é uma informação não numérica, verbal? Se for numérica, é uma tabela. Se não for numérica, é um quadro. Exemplo de quadro. Você coloca quadro, deram o nome de quadro 1 aqui, porque provavelmente foi o primeiro quadro que apareceu no trabalho. Seguido de travessão e o nome do quadro. O quadro, diferente da tabela, ele tem todos os limites externos nas linhas aqui e os limites internos, todas as linhas verticais e horizontais internas e todas as linhas, ó, incluindo a esquerda e a direita também. Não esqueça de colocar a fonte, a mesma coisa, de onde você tirou esses dados. E observem aqui novamente, a principal informação que está sendo repassada aqui neste quadro é a informação verbal, é a informação que está sendo colocada de forma discursiva. Por mais que tenhamos informações numéricas aqui pelo meio, isso não é o mais importante. O mais importante é a informação verbal, textual. Quadro é um tipo de ilustração. Você sabia? Até agora a gente viu tabela 4, tabela 4. Pois é. Mas quando a gente vai montar uma lista, lá nas páginas pré-textuais, você vai olhar a BNT e vai estar escrito assim, que você deve montar uma lista de tabelas e uma lista para cada tipo de ilustração. A gente está estudando o quadro, que é um tipo de ilustração. O que é ilustração? Ilustração é uma palavra genérica usada para designar imagens que explicam, complementam, resumem, etc. O texto tem várias funções para a palavra ilustração. Vamos ver os tipos de ilustrações mencionados pela ABNT. Vamos ver desenho, gráfico, fluxograma, organograma, o quadro que a gente está falando hoje, mapa, planta, esquema, fotografia, retrato. Portanto, a ABNT menciona, e ela diz etc, tá? Ela menciona pelo menos 10 tipos de ilustrações. Quando for no caso de tabela, você vai fazer uma lista somente para tabelas.
Quando for no caso de ilustrações, você vai fazer uma lista somente para esse tipo de ilustração. Então, se o seu trabalho, por exemplo, ele só tem quadro, esquece a tabela agora. Se ele só tem quadro, você vai fazer uma lista de quadros, ok? Se ele contém quadro, mas contém outro tipo de ilustração, um quadro e um fluxograma, vamos dizer assim, uns 5 quadros e 3 fluxogramas. Então, você vai fazer uma lista de quadros e uma lista de fluxogramas. E quantas listas forem necessárias se você tiver vários tipos de ilustrações no seu trabalho. Mas não vai ser assim, gente, se eu tiver um trabalho que tenha 2 quadros, um organograma, um fluxograma. Aí eu vou fazer uma lista para cada? Não, nós temos que usar de bom senso. Se tiver poucos elementos, 2 quadros, um organograma, um fluxograma, você vai fazer uma lista de ilustrações e juntar tudo isso aqui. Então, essas coisas vocês vão discutir com o orientador de vocês. Porque não há necessidade de fazer uma lista para cada tipo de ilustração se você tem, às vezes, 1 ou 2 exemplares de cada tipo de ilustração. Isso fica cansativo, é só gastar a página, tinta, não tem necessidade nenhuma disso, tá bom? Você vai fazer uma lista para cada tipo de ilustração quando o número de ilustrações daquele tipo for alto, tipo assim, 5, 10, dependendo do teu trabalho. A gente deu ênfase aqui em quadro porque é a ilustração que mais aparece nos trabalhos é quadro, mas você pode ter também mapa, organograma, fluxograma, gráfico tem muito também, gráfico, né? Desenho, fotografia, retrato, enfim. Então, isso tem que ser discutido com o seu orientador, tá? E aí, nós vamos ficando por aqui. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou então pelas minhas redes sociais, tá bom? No YouTube, no Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.